Galera apaixonada pelo esporte, seja muito bem-vindo a mais um DNA do Esporte SCS. Antes de apresentar o meu amigo e convidado, não esqueça de se inscrever no nosso programa no YouTube, tá bom? DNA do Esporte SCS e também no Instagram, @DNA do Esporte SCS. E também fazer o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. E também, acionar o sininho lá para você estar sempre por dentro do que está acontecendo aqui nos nossos programas, tá bom? Elton Quadros Fiebig, meu amigo, fui atleta junto com ele, depois ele foi o meu atleta aqui em São Caetano do Sul. Antes de eu falar esse montão de coisa aqui que você fez na tua vida, seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande ter um companheiro da quase a vida toda aí. Primeiro agradecer o convite, você sabe que você é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande e que oportunizou para muita gente, não só o desenvolvimento desportivo, mas social, educacional. Então acho que assim, a contribuição que você deu, não só para a minha vida, mas para o esporte de São Caetano e para a vida de muita gente, isso daí é uma coisa que não tem preço. Então hoje eu agradeço essa oportunidade, fazer até um brinde aqui, já que nós estamos aqui no DNA Esportes. Muito obrigado pelo convite e pelas oportunidades que eu tive durante a minha vida aí. Elton, eu falo sempre pro pessoal que vem aqui, eu falo assim, a oportunidade a gente deu, a gente tinha condição de dar. Mas vocês souberam aproveitar, vocês souberam dar valor e isso me enche muito de orgulho de ver os meus atletas lá hoje formados, hoje em suas profissões e tudo graças ao nosso esporte e tudo graças ao empenho e dedicação de vocês. Eu fico feliz cada pessoa que eu converso do judô, cada pessoa que eu me sinto realizado com isso aí, por ver que vocês aproveitaram aquilo que nós compartilhamos lá atrás e hoje vocês são pessoas aí maravilhosas, né? Não, com certeza, a gente fica vendo que assim, é uma oportunidade, a gente está pensando numa medalha, mas depois a medalha a gente ganha, vai para uma gaveta, mas todo aquele trabalho, poder ter estudado, essas coisas ficam para a vida, né? É a oportunidade de você se desenvolver como pessoa e depois você ter um futuro, para projetar isso para o futuro. Que é o mais importante. Eu falo que a vida do atleta é muito curtinha, né? A vida ativa do atleta é 10, 12, alguns conseguem 15 anos aí, mas acabou. Você vai virar do quê? Exatamente. Se não fosse a braveza de vocês, a resiliência de vocês, hoje vocês estavam dando aulinha? Não é verdade? Já é difícil o esporte no Brasil, é difícil, mesmo a gente às vezes tendo um currículo que é diferenciado, mas é complicado. Se você não tem uma formação, aquele que tem a formação, que tem o diploma, já passou na frente. Acabou. É isso aí, galera, eu faço questão, de verdade, eu vou ler o currículo do Elton aqui para vocês verem a pessoa que foi e que é esse meu amigo Elton aqui. Elton Quadros Fiebig, 53 anos, faixa preta, sexto dan. Licenciado e bacharelado em Educação Física pela Universidade Ibirapuera, São Paulo. Especialista em Fisiologia do Exercício e Prescrição de Exercícios. Universidade Gama Filho de São Paulo. Educação física com ênfase nas artes marciais de origem japonesa. Universidade Kokushikan, Japão, Tóquio. Gestão de equipes atletas e programas desportivos, Comitê Olímpico Brasileiro. Técnico responsável pelo Centro de Excelência de São Paulo. Professor responsável pela Academia Judô Fiebig e escolas associadas. Coordenador do projeto social Judô Móvel. Depois nós vamos falar disso, que eu achei legal isso aqui também.
representante das seleções nacionais de 1988 a 2004, Seleção Brasileira Universitária, Seleção Brasileira Militar, atleta veteranos atualmente. Como judoca, atuou nesse esporte há 44 anos. Foi aluno dos técnicos da seleção brasileira, Masao e Luiz Shinohara. E no Japão, entre 1990 e 1994, foi bolsista da Universidade Kokushikan, sob a tutela do bicampeão olímpico Hitoshi Saito, coordenador da equipe olímpica japonesa, onde teve oportunidade de participar de diversas competições universitárias, treinamentos internacionais e os principais eventos do judô japonês da época. Nossa, esses nomes aqui. Shoriki. Copa Shoriki Internacional Universitária e Copa Jigoro Kano, atual Grand Slam de Tóquio. Representou o Brasil em suas seleções principais de 88 a 2004. Medalhas das Copas do Mundo no circuito europeu. Mundial Sub-21, medalha de bronze. Atualmente, como veterano, continua trazendo vitórias ao nosso país. Em 98, assumiu o projeto Futuro na cidade de São Paulo, ao lado de Alexandre Garcia. O Garcia, quanto tempo! Garcia foi atleta nosso aqui em São Caetano também, gente. Hoje está no Paralímpico, é o técnico da seleção Paralímpica. Ele, né? E o Jaime, né? O Jaimão teve aqui. O Jaime também, que foi preparador físico aqui de São Caetano. O Jaimão teve aqui com 2 atletas paralímpicas. Alexandre Garcia. Onde iniciou atletas que foram formados, entre eles, medalhistas de prata em Sydney, Thiago Camilo, Leonardo Rodrigo, campeão mundial em 2002 em Jeju, Coreia. Claudirene César e Aline Puglia, também bronze no Mundial Sub-21. Em São Caetano do Sul, como atleta e auxiliar técnico, foi tricampeão do Grand Prix Nacional 2004, 2005 e 2010. Entre 97 e 2010, foi campeão dos Jogos Abertos do Interior e Jogos Abertos Brasileiros, onde treinou atletas da seleção brasileira como Marli Midori, Suzuki, Danusa Shira, Ednancy Silva, Daniele Uri Barbosa, Flávio Miuta, Thiago Camilo, Henrique Guimarães, Flávio Honorato, Carlos Honorato, Diego Barreto, Luiz Francisco Camilo, Mário Sabino Júnior, Josef Guilherme, Walter Santos e Eduardo dos Santos. Já imaginou o tanto de medalha que tem aqui, só desses nomes que eu falei? Atualmente em Poços de Caldas, realiza um trabalho de iniciação desportiva em escolas do município. Trabalha na área social com o projeto Judô Móvel, onde atende 250 crianças carentes entre 6 e 18 anos na Academia Nova Era DIM. Possui estagiários internacionais na Argentina, Uruguai, estágios internacionais na Argentina, Uruguai, Estados Unidos, México, Itália, França, Holanda, Alemanha, Bélgica, Hungria, Coreia e Japão. Títulos como atleta até a classe sênior. Campeão paulista 8 vezes, campeão brasileiro 5 vezes, campeão sul-americano, campeão pan-americano, campeão brasileiro militar, campeão brasileiro universitário,
medalha de bronze no Mundial Sub-21, medalha de bronze universitário de Tóquio, campeão do Troféu Brasil, tricampeão Grand Prix Nacional, inúmeras vezes campeão dos Jogos Abertos do Interior, Jogos Abertos Brasileiros. Como veterano, campeão sul-americano, campeão pan-americano, 5 medalhas de ouro no mundo de veteranos, 4 medalhas de prata no Mundial de Veteranos, 3 medalhas de bronze no Mundial de Veteranos. O clube que representa o Instituto da Luta é de Ribeirão Preto, São Paulo, filiada à Federação Paulista de Judô. Tá vendo, gente? Não é mole, não. Elton. Depois da apresentação dessa, eu caramba, fiquei até cansado, presente. Né? Então aqui, em nome do Sensei Rashida, lá de São Bernardo, uma camisa do Centro de Excelência. Vamos até ver, mostrar pro pessoal aqui, né? Ó, gente. Camisa, lá atrás também tem. Isso aí. E aqui, uma camisa do nosso presidente da federação e ex-atleta também de São Caetano, Henrique Guimarães. Henrique teve aqui também, então. Essa é da Copa São Paulo. É o maior evento do judô nacional. São mais de 5.000 atletas em 4 dias de competição. Então, é um evento que cada ano está crescendo e ficando mais profissional, né? Bacana, olha, você sabe que a gente vê esse currículo aqui, saber que nós tivemos junto, que treinamos junto, é um orgulho muito grande, né? Conta um pouco para nós, antes de a gente entrar nas perguntas aqui, do seu projeto. Por que, começa assim, por que judô móvel? Eu voltei para Poços de Caldas, né, em 2010. O primeiro contato que eu tive em Poços de Caldas foi em 2003. Eu fui lutar um circuito do Banco do Brasil lá. Antigamente a gente tinha esse circuito, que eram os 8 melhores atletas de cada categoria. E nesse circuito, infelizmente, eu saí sapateiro. Perdi, não arrumei nada, mas conheci minha esposa. Daí conheci minha esposa, casei em 2004, mas fiquei trabalhando aqui em São Caetano, de 2004 até 2008. Então esse saiu sapateiro e só se ferrou, né? É. Que saiu de lá, não ganhou nada, saiu casado de lá. Saí casado e continuava longe da mulher, porque trabalhava aqui em São Caetano, né? E quando eu retornei para lá, para ficar com a família, já estava com os filhos crescendo, eu queria dar um retorno para a sociedade do que o judô tinha me proporcionado. Então eu comecei a treinar uma molecadinha, botava no carro, era um gol no começo, eu vinha para as competições, trazia 4, 5 comigo no gol. Para vir competir aqui. Mas daí a equipe começou a crescer. Eu vendi o gol, comprei uma Kombi. Aí já cabia 10, 12. Já cabia 10, 12 maiorzinho. Quando era criança eu botava umas 20. Mas daí também só ia viagem perto, né? Não trazia tão longe. E aí começou o judô móvel. Eu comprei algumas placas de tatame. Daí eu ia até uma região que era sem acesso à prática desportiva, uma região que é bem vulnerável, assim, por causa da violência, droga. E eu comecei a implantar o judô lá. A criançada começou a ter uma adesão. E daqueles projetinhos, hoje nós já temos professores que saíram desse projeto. Durante esses 15 anos, nós já atendemos mais de 3.000 crianças, tudo gratuitamente, sempre com esforço, mas sempre ajudando na vida das pessoas. Isso é bacana, porque a gente vê uns 2, 3 atletas que estiveram com a gente, o caso do Instituto Tiago Camilo também, que cresceu tanto que hoje é uma potência gigante. O do Flávio Canto nunca esteve aqui com a gente, mas também é um projeto bem bacana, mas o seu é o mais raiz que eu ouvi aqui, velho. O seu é raiz mesmo. O meu, eu posso falar assim, que ao longo desses 15 anos, né, a gente conseguiu
ajudar muita gente e com poucos recursos. A gente tem uma lei de incentivo municipal ao esporte, mas é um recurso de 30 mil ao ano. Então seriam 10 parcelas de 3 mil, é a continha ali de comprar um kimoninho, pagar uma inscrição, e acaba sendo mais um voluntariado mesmo, para a gente estar dando um retorno para a sociedade aí do que o judô beneficiou a gente, né? Aí é bem bacana, o pessoal do judô, a gente vê todos eles, os que se destacaram, os que não se destacaram, mas quando é bem o negócio, o faixa preta é aquele que não desistiu, né? O faixa branca é o faixa preta que não desistiu, uma coisa assim. E é bem isso, porque quando a gente pega um amor nessa arte marcial, é uma coisa tão louca que, gente, eu comecei a fazer judô em 1969, final de 1969. E até hoje, eu tô dentro do dojo, tô dentro dos tatames, dando aula para molecadinha, formando molecada nova, já dei aula também, pessoal adulto, alto rendimento, tudo, e aquilo impregna no nosso sangue que, vou deixar de ser atleta. Primeiro, quando esse deixar de ser atleta, já é muito triste para nós, gente, que aquilo que você vive num ambiente ali, dia e noite, treino, competição, volta da competição, vamos melhorar aqui, vamos acertar ali, e aquela vida doida de viagem dentro do Brasil, fora do Brasil. Então, agora, vou deixar de fazer judô agora profissionalmente. Mas você nunca deixa, né? Você nunca deixa de estar dentro dos tatames, né, Elton? A gente não consegue, né? Isso daí impregna no nosso DNA, né? É o DNA do nosso esporte, né? É verdade. E a verdade é uma só. O que eu via muitas vezes é o quê? Eu dava aula em escolas e as crianças que tinham até mais recursos, tinha muito aquela coisa de começa, para. Por quê? Porque ela tem opção. Às vezes ela tá jogando futebol, a bola tá redonda demais, ela tropeça. Vai nadar, a piscina tem muito azulejo, não tá boa. Tudo, né? E vai trocando de esporte. Mas pra criança que não tem nada, se você dá uma oportunidade, aquilo ali é a tábua de salvação dela. Então eles se apegavam tanto ao judô que hoje, assim, além de ter formado bons atletas, a gente formou muita gente, né, com qualidade para ser um cidadão, mas também formou gente capacitada para estar dando continuidade a isso, né? Estudando. Então, assim, o que a gente recebeu, o que vocês fizeram pela gente, a gente não tinha a mesma estrutura, mas tentou, através do exemplo, dar essa continuidade nesse trabalho. E o principal, né? A gente vê hoje que realmente aproveita a oportunidade, como você falou, é quem está preparado para ela. Tem muita gente que tem oportunidade, mas não dá sequência, né? Não sabe. Não dá. E outra coisa que pega muito dentro de uma modalidade individual é assim, quando você chega, a hora que você tem que fazer a opção, né? Você tem que fazer uma opção. Eu estudo, aí eu tenho que trabalhar e eu fazer o esporte. A primeira coisa que eles cortam, se não tiver alguém que consegue bancar, que consegue fazer isso aí, a primeira coisa que ele corta é o esporte. Porque ele precisa trabalhar e precisa estudar, né? E ele corta o esporte. E aí eu já vi grandes talentos, você também já viu grandes talentos terem que abandonar o esporte, talentos promissores de Olimpíada e tudo mais, e ter que abandonar por causa disso aí, que o Brasil, eu falo uma coisa, Elton, em todos os esportes, os nossos dirigentes, os nossos políticos têm um pensamento muito errado em cima do esporte. O esporte não vira nada. Não é assim. Através do esporte você dá qualidade de vida para a pessoa, você tira a pessoa das ruas, porque primeiro período estuda, segundo período trabalha, terceiro período faz esporte. Não tem tempo de estar no ambiente pesado das ruas, um ambiente pesado que não é só hoje, sempre teve.
Então, você tira das ruas, você está economizando na segurança. Porque você tirou da rua. Essa criança não vai estar mais ali de cara com o traficante, com tudo. Outra coisa, através do esporte, mesma coisa, você dando qualidade de vida, você está prevenindo as doenças, é prevenção. E todo mundo sabe, é estatística, é tudo, que a prevenção é 35% mais barato do que você cuidar depois que aparecem as doenças. E o ambiente saudável, o ambiente bom dentro do esporte, né? Então os dirigentes têm que ver, começar a ver o esporte de uma outra maneira. O que você acha? Eu acho assim, que o esporte faz parte da vida. Se você se alimenta, você vai para a escola, você tem que ter atividade física. Muitas pessoas, às vezes, não se adaptam só lá e a uma atividade na academia. Ela quer algo mais. E aí a gente tem as diversas modalidades. O que eu falo para os meus alunos é assim: o judô, você aprende uma modalidade que você tem que ter o autocontrole pessoal para você controlar o outro. Então, você vai fazer uma força que ela tem um objetivo, né? E aquela coisa, hoje, no mundo que a gente vive, né, a gente tem que pelo menos saber se defender um pouquinho. O próprio esporte te deixa mais alerta para não se envolver em situações de perigo, os ambientes que você frequenta. Então, assim, o esporte é uma coisa que na infância devia ser obrigatória. A gente vê que a educação física cada vez está sendo mais negligenciada. Ainda mais dentro da nossa modalidade, que é o judô, que a primeira coisa que você aprende dentro do tatame com o seu sensei é disciplina e hierarquia, né? Isso é a primeira coisa. Antes de você aprender qualquer coisa, aprender o primeiro golpinho, que é o sotogari, é disciplina. A respeitar o mais velho, a respeitar o local do treino, e isso eu falo para todo mundo, é muito bacana, né? E é principalmente uma troca, né? Porque a gente já ensina, o mais velho, ele tem que passar o ensinamento dele para o mais novo, mas não bater, porque se bater ele não volta mais. Então ele tem que passar a experiência dele, ensinando esse daí para que esse veja o objetivo, e é uma cadeia, né, que vai sempre tendo a mesma continuidade. Aprende para continuar, e sempre a gente vai ter alguém que sabe mais que a gente, né? Falando de começo, tudo. Qual foi o seu primeiro contato com o judô? Olha, e já aumentando com o judô, como que você começou a fazer judô, da onde veio essa ideia? E quando foi o seu primeiro contato também com o judô aqui da nossa cidade, de São Caetano? Então, eu morava no Butantã, no Jardim Bonfiglioli, em São Paulo. Isso, 1980, perto da USP. Lá também era uma região que, assim, estava em desenvolvimento. E eu morava num condomínio, e nesse condomínio tinha quadra, tinha piscina. Imagine, era 7 prédios, cada prédio 15 andares, eram 60 famílias por prédio. Então, no total, eram 420 famílias. Era criança para dar e vender. E tinha um professor que dava aula nesse condomínio. E eu, grandão, tinha uns 8, 9 anos, mas já era grandão. Ia jogar bola na quadra, daqui a pouco eu via, um pendurava no pescoço do outro, botava para baixo e... Socava, ali já era o primeiro MMA que a gente já teve contato, né? E fui ver, primeiro X1. Eram os meninos que faziam judô. Daí eu comecei a treinar junto com esses meninos. O professor era o Eduardo Murta, um cara que foi atleta do Palmeiras, foi campeão brasileiro, foi um bom atleta. Inclusive deu aula aqui em Ribeirão Pires também, década de 80. E fiquei com ele até 1984. Daí em 85 eu fui para o São Paulo, e daí em 86 eu cheguei na Vila Sônia. Na Vila Sônia daí eu encontrei Aurélio Miguel, que era sem pai, né, o atleta mais velho. Daí o Shinohara, o filho, o Luiz, o pai, o Massal. Daí ali eu encontrei o melhor ambiente para me desenvolver, né? Aqui já com São Caetano, primeiro a gente
sempre foi adversário, porque uma época eu era de Guarulhos e São Caetano. E lá atrás era a pegada era Guarulhos e São Caetano, né? Era só arranca-rabo. E não tinha favorito, né? Porque as duas equipes tinham atletas fortes, então qualquer resultado era possível. Mas daí, quando o Guarulhos acabou, a gente acabou sendo absorvido todos para São Caetano. E daí, quando São Caetano montou a equipe real ali a partir de 96, 97, daí se transformou numa máquina, né? Porque eram praticamente 2 a 3 atletas. Eu lembro que assim, o primeiro e o segundo estavam na seleção. Só que o terceiro, às vezes, da mesma categoria, era um cara que estava ali brigando. Às vezes a gente emprestava para outra cidade, a equipe 3, para os caras não ficar parados e poder... Chegamos a passar alguns anos onde a seleção, a principal, são 7 atletas masculinos e 7 atletas femininos. Nós chegamos a ter 60% da seleção brasileira principal, sem contar o que você falou, os reservas. Já 11 atletas, de 14 tem 11. 14 tem 11, é tipo isso. 85%. 85% da seleção brasileira eram de São Caetano do Sul, e que era mais bacana, que já tinha bastante destes 11 já formados aqui em São Caetano do Sul, né? E assim, o que a gente fala, lógico, tinha os carros-chefe, tinha o Aurélio Miguel, que era a medalha de ouro na Olimpíada, tinha o Rogério Sampaio, mas a gente tinha uma equipe dos carregadores de piano, né? Que era aquela turma que fazia o trabalho e os caras entravam na hora que tinha que entregar o troféu lá pro prefeito. Acabou, porque principalmente nas competições de coletiva, né? Como chama? De equipe, não adiantava ele ganhar a luta, ele dependia dos outros ali, e todo mundo comparecia, tanto é que quando fizeram o Grand Prix Nacional, a maior competição, agora até acabou, o formato mudou, né? Mudou o formato, mas era a competição mais forte dentro do Brasil era o Grand Prix Nacional. E nós ganhamos o primeiro, o segundo e depois 2010. Nós somos tricampeão disso aí e tricampeão do feminino também, que depois montaram o Grand Prix Nacional feminino também, e nós somos 3 anos com isso. Isso é um orgulho muito grande, né? Só quem teve lá que sabe a disputa, a brigueiraiada que era, a brigueiraiada que eu quero dizer é no bom sentido, né? A disputa com as outras equipes. Se a gente for pensar em termos de jogos abertos, de 97 a 2010 foram 14 anos ininterruptos, sem campeão nas 15 geral. Edições. Nas 14 edições. Nas 14 edições. Não, nas 15, que a outra foi campeão também, só o São Caetano não foi campeão na geral. Foi de todas as modalidades. Mas no judô foram 15 anos consecutivos, né? Então, assim... E eu falo assim, às vezes até um cara que é meio subestimado, mas eu acho que é o cara que mais lutou por São Caetano, é o Honorato. Noratão. Porque o Honoratão lutava universitário, lutava amistoso, lutava o que tinha, absoluto, equipe. Tem uma competição ali de bairro, eu vou. O Honorato é um cara assim que era o pau para toda obra. E, a conquista que ele teve foi vice-campeão olímpico, medalha de bronze mundial. Eu acho que, assim, ele não teve a valorização que ele merecia ter, né? Mas, para São Caetano, eu acho que ele é um dos ícones do judô aqui. Ícone não, ele é ídolo aqui dentro do judô, todo mundo. Aliás, o que passaram, o único que ele veio já campeão para cá foi o Aurélio, 88, ele foi campeão em Seul, né? E ele veio para São Caetano quando acabou o Guarulhos, acho que 89, 90, não foi? 89. 94, 94, 95, Que ele veio, acho que ele veio antes. Não, ele veio antes, mas depois saiu, porque depois veio o Rogério, né? Depois veio o Rogério, que aí foi campeão em Barcelona. Barcelona, 92. Depois veio o Henrique Guimarães. O Henrique já veio depois de 96, né? Ele treinava no Palmeiras, né? Aí veio o Henrique. Daí já veio o Thiago e o Honorato. E assim, no feminino a gente não pode esquecer de Dinanci, né? Que Dinanci tá aqui com a gente até hoje. Até hoje, e carregava também nas costas, que era absoluta, individual e equipe. E eu acho que a Dinanci só não ganhou tudo que ela queria ver porque ela
a imprensa nossa acabou com o psicológico dela. Era uma outra época, né? E talvez não tivesse tão preparada emocionalmente, que aquele bombardeio. Foi um bombardeio da imprensa. Lembra? Caceta e Planeta. E nego falar um monte de coisa dela que não existia. E não existia conversa, né? Sim. E foi uma polêmica muito grande. E eu tenho certeza de falar, porque eu conheço a Edinancy desde aquela época, conheço hoje, está com a gente até hoje. Ela não ganhou tudo, Olimpíada, Mundial, tudo esses que ela disputou aí, porque, e vou até ser mais claro para vocês, chegava, acho que na semifinal, aquilo vinha na cabeça, eu vou ganhar esse título, a imprensa vai voltar aquele assunto polêmico. Dava um branco na cabeça dela, que você via, nós que entendemos judô, que vimos competições dela, dava um branco, ficava estática, ficava ali uma coisa que não era a Edinancy, né? Sim. Parecia até um auto-boicote, né? Mas isso era talvez até uma autopreservação. Não, eu acho que é mais isso aí mesmo, de não voltar para um assunto tão polêmico que a imprensa plantou, porque não era verdade. E também ela, jovem, não tinha maturidade e também hoje, naquela época, não tinha os recursos tanto para dar suporte como hoje, atualmente, né? Então, assim, realmente. Mas São Caetano, no judô e nas outras modalidades, sempre foi referência, né? Aí, olha aqui a pergunta que fizeram fazer. Quando teve a oportunidade de conhecer o diretor da modalidade da época? Sou muito eu mesmo. Exatamente. Então, jogos a gente sempre tava lá, o Marquinho, né, acompanhando a equipe, sempre ali junto com os atletas. Mas uma competição que marcou muito foi um evento universitário. E tava lá a equipe, você tava com a equipe do IMES, né? Era IMES, né? Da FEC. Era UniABC, né? Na época UniABC, E eu, na época, era Santana. E daí você falou, não, tô com a equipe aí. Daí Santana também sempre era uma equipe forte. Daí eu fui lá e bati em todos os caras. Daí ele falou, mas que é esse cara aí, porra? Leva lá pra São Caetano. Eu lembro. Eu falei, não, esse aí não pode ficar aí, que senão não se vier. Pode levar o Elton pra São Caetano. Foi mesmo, eu lembrei disso aí, foi. E porque assim, daquela turma só o Honorato que não lutou. E eu, Honorato, o irmão dele, o próprio Aurélio, nós viemos tudo da mesma associação, da Vila Sônia, né? Professor Shinohara. Então, uma época que era uma extensão do Shinohara e de Bastos, que era o Mário, o Sabininho, tinha os irmãos Camilo. Então, assim, São Caetano montou uma equipe, mas que tinha uma qualidade técnica e depois só foi agregando valor, né? Os universitários, nós fomos campeão brasileiro com o universitário. A equipe era uma equipe forte. Sabe o que eu trouxe pro depois até acabou ficando Shigeto e Yamazaki no ligeiro, né? Meio leve. Shigeto e Yamazaki. Depois tinha os dois Camilo, o Thiago e o Chicão. Aí tinha o Honorato. Tinha o irmão do Honorato, Flávio. Aí tinha, sabe quem tinha? Lembra do Georgito? O Georgito, um peso meio leve. Ele era de Goiás, hoje está em Tocantins. Está no Tocantins, ele era... Meio médio. Nossa, Joseph. Esse foi outro que ele fez do judô, estudou pelo judô e não ganhou um monte, porque também se formou e falou, agora é só aulinha, que não quis mais saber de competir, né? O Jorge também era de Goiânia. Né? Também fisioterapeuta, né? E daí ele montou a clínica, foi presidente da federação lá também do Tocantins. Do Tocantins. E continua atuando no judô, assim. Então a gente fala, às vezes o que você plantou, você nem sabe o que você está colhendo. Não, e o peso, olha que o peso pesado era o Beyond, lembra do Beyond? Exatamente. O Beyond tinha 2,10 metros, 2,10, 180 quilos, é isso pesado, mesmo. Olha que equipe, velho. Era equipe bem pesada. E essa equipe também, né? Porque era molecada, então era parte da seleção sub-21, que eles foram pro Mundial sub-21, lutava universitário e lutava na equipe principal. Então, o pessoal tá cobrando o comercial, mas antes...
Chegava, quando nós chegávamos, você vai lembrar disso aí. Quando tinha as competições aí, que chegava a equipe São Caetano, porque a gente ia todo mundo junto, tinha nego que não competia, ia embora. Principalmente equipe. Ah, não, aqui não vai virar nada, vamos embora. Tinha gente que ia embora. Chegava a esse absurdo de ser tão competitivo, não de soberba, né? Sim. Pelo contrário, da gente ser tão competitivo, ter uma equipe tão... os treinamentos também... O pessoal chegava aqui, bom, nós deixávamos ele em excelência, né? Em estado de excelência. O pessoal ia embora. Você lembra dessas competições? Não, tinha situação que, por exemplo, tava com a equipe principal, eles botavam lá os mais levinhos para entrar, porque daí dava 3-0, né? A equipe de 5, mas dava pros moleques só se jogar. A gente nem encostava nos moleques, os moleques já estavam pulando. Por quê? Porque não podia deixar de lutar, porque senão não tinha continuidade. Não podia lutar no individual. No individual, então tinha que entrar na equipe, mas muitas equipes evitavam o confronto. Ah, né? Eu tenho muito orgulho, viu? Que ganhava a equipe masculina e feminina, os individual, quase todos, né? Pegava um ou outro que no dia não tava no que judô é muito nisso, mas né? não tava, mas entrava no pódio, né? Não, pode, segundo. Não era campeão, mas no pódio era sempre... campeão, porque pegava aquilo, o dia não estava bom, acontecia de perder a final, mas estava lá. Depois você precisa fazer um trabalhinho para mim, eu vou fazer uma lutinha de judô com esse pessoal aí, tá? Só golpe de chão, tá? Cair em cima. Então solta, Ed, solta o comercial para nós ganhar um dinheirinho. Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Desenvolvimento de software, integração e serviços de manutenção especializada. A tecnologia da Decode System trabalha para simplificar os processos empresariais, tornando mais eficiente a comunicação, organização e otimizando o tempo. Venha nos fazer uma visita. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos. E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mu Park Shopping São Caetano.
Faça sua reserva e aproveite. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Então, aí nós estamos falando de competição. Fala um pouco daquelas competições que eram aquelas pegadoras, aqueles jogos abertos. Pô, jogos abertos, eu acho que assim, foi a maior escola de atletas, assim, que tava da base pro rendimento. Por quê? Você tinha a oportunidade de lutar com Aurélio Miguel, Douglas Vieira. Às vezes você era de uma cidade pequena, mas você tinha condição de estar enfrentando na mesma categoria um atleta desse naipe. Então, aquilo, além de ser, né, uma coisa que aproximava, também estimulava você ter novos talentos. Era uma coisa que criava uma renovação constante em categorias. Quantas vezes a gente não viu atleta de uma cidade pequena ganhar os abertos de grandes cidades, né? Então, por exemplo, o Thiago mesmo. O Thiago, a primeira vez que foi campeão, tinha 16 anos. Então, assim, são coisas que a gente lembra e essa coisa. Todos os atletas da seleção estavam lá. Todos os atletas da seleção, que era onde eles conseguiam um rendimento, né? Exatamente. Lutar pela cidade lá, né? Eu acho que realmente os jogos começou a se perder foi justamente quando as equipes deixaram de manter aquela equipe que criasse um vínculo, né? Aqui em São Caetano, por exemplo, nós ficamos 15 anos. Eu morei só aqui na cidade quase 9. Né? E 6 eu morava na capital, mas vinha treinar. Então isso cria um vínculo com a cidade. Você não está fazendo aquilo lá por dinheiro, você está fazendo porque você representa, né, uma entidade, uma comunidade, né? E o pessoal, principalmente que aqui em São Caetano, que além da prefeitura ter... O prefeito, meu pai na época... o outro da Lanese também investiu, sim, continuou o investimento, eles viam o esporte como eu acho que tem que ser visto, né? E não só montar as equipes, mas ele fazia a comunidade, fazia a população participar. Teve um dos Grand Prix aqui, que foi um absurdo, que a final foi contra o Sojipa. Sim. Foi no complexo lá, Lauro Gomes, né? Acho que no Dantas, no Feijão, Milton Feijão, que era o ginásio de lá, e fizemos uma coisa que é inédita, foi inédita na época, para 35 mil pessoas, espectadores, 35 mil pessoas. Mas teve o porquê também. Porque o pessoal, por que o pessoal comprou isso aí? Sempre teve muitos bons públicos. Só que nós fomos fazer eram duas, ida e vinda, que nem Campeonato Brasileiro de Futebol, vai e vem, né? Joga um jogo na casa deles e um jogo aqui. O primeiro jogo foi lá. Lá na Sojipa. Foi no Sojipa, né? Sul, lá no Rio Grande do Sul. Os caras desligavam o placar, a torcida, caixãozinho do puseram o caixão de São Caetano, puseram lá, acho que tinha bastante gente, mas nós não deixamos por menos. Nós colocamos somente uma escola de samba junto, que era Unidos de Sapopemba. Trouxemos uma escola de samba, inclusive com as mulatas. A turma do futebol. Pessoal do futebol, todo mundo.
E lá nós perdemos, né? Perdemos de 3-2. Foi 3-2. E eles vieram confiantes, queriam ganhar daqui. E aqui nós ganhamos de 5-1, né? Isso. 5-1. Foi as 3 primeiras. Já revertemos nas 3 primeiras lutas. Inclusive o Thiago machucado lutou. E eles trouxeram um holandês, né? Não, isso foi numa outra não, isso foi na seguinte, isso. E o pessoal da Sojipa lá não vai reverter, porque nós já ganhamos aqui. Sim. E o Thiago estava machucado. Eu lembro que ele fez a luta dele, mas com 30 segundos jogou de pão. E foi uma alegria. Foi por aqui. E era bacana, né? O pessoal participava. Você fazer a cidade viver, né? O esporte. Eu acho que isso daí tinha que ser até uma coisa resgatada, né? Criar essa identidade. Time de futebol, aliado às comunidades, fazer um circuito entre equipes, eu acho que é uma coisa que fomentaria demais a prática e também a criançada estar perto dos ídolos, né? Que é o mais importante. Isso foi um projeto lá atrás, de 89, quando meu pai ganhou o primeiro, eu estava acabando de me formar na Faculdade de Educação Física e o projeto desse projeto, que existe até hoje, que é o PEC, Projeto Esportivo Comunitário. O que era? Era dar esporte para a molecada. Mas como que nós vamos levar a criança para dentro? Você até falou isso hoje. Como que vai levar a criança para dentro do clube, para fazer o esporte? Ora, nada mais justo que você fazer uma equipe de alto rendimento e trazer o que tinha, na época, trazer o que tinha de melhor. No seu caso, no caso do Aurélio, no caso de... Que criança que não queria fazer um judô, que o Elton não era o professor dele. Muitas vezes até que o Aurélio não era professor dele. Esses atletas iam nas escolas também, né? Eles iam nas escolas fazer uma oficina lá, a criança ter um primeiro contato com a modalidade e depois drenava para o clube, né? E o grande sucesso do PEC lá atrás foi esse. E não só no judô, no voleibol montou-se aquele time Colgate São Caetano, no próprio futebol montou o Azulão, começou o Azulão lá atrás, veio, e foi quando todas as modalidades olímpicas. A gente pensa assim, né? Pô, a gente era um refeitório que a gente, atleta, todos comiam junto com os funcionários. O Arthur Zanetti lá, 11, 12 anos, pequenininho, tava lá na equipe. Tava lá com um atleta medalhista olímpico. O cara que era da cidade, tava começando, né? Então, assim, você falar que não teve retorno, lógico que teve. Lógico que muito retorno, que até com esse convívio ali, de juntar os atletas com a população, das parcerias com o comércio, com a indústria de São Caetano, com os negros de São Caetano, que ajudavam através das parceria pública-privada, né? Ixi, isso foi um sucesso muito grande e acabou que tivemos que estender esse projeto até para o pessoal da terceira idade. Né? Eu, particularmente, eu vivi isso até 2010, né? Quando acabou as equipes de rendimento, o esporte passou a ser mais voltado pro cidadão e depois tentaram fazer um retorno, base, né? Mas sem tanto recurso. A gente também já estava mais velho, mas eu mesmo, lutando pro São Caetano, eu tive a oportunidade de ser campeão de veterano mundial aqui, representando, já estava com 37 anos, né? Eu lutei aqui até os 38. Então, quer dizer, eu comecei com 24, 25, a gente passou a melhor fase da nossa carreira aqui dentro de São Caetano. Aqui dentro de São Caetano. Então, temos foto, Ed? Solta as fotos aí para nós. Aí é um vídeo lá no Centro de Excelência, né, em São Bernardo. A gente tem que treinar, mas também, né, assim, ensina, mas também dá o exemplo. Então tem que estar sempre praticando com a molecada. Você dá conta de tomar uns tombos ainda assim? E eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar também. Só jogar. Tombo. Essa daí é a final do Campeonato Mundial em Málaga, na Espanha. E era contra o Espanhol. Jogou de Achipe. Joguei de Achibarai. E eu não tinha visto a luta dele, porque eu ganhei de um lado da chave e ele ganhou do outro. E sempre quando eu tava saindo de uma área, ele tava entrando. Eu não assisti nada. Daí eu entrei pra luta, eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer, vou dar um achi. Daí ele andou, eu bati. Eu ganhei em 3 segundos.
1, 2, 3. 3 segundos. Eu vi essa luta na internet, mas foi aqueles que pegam. Olha lá, a luta começa com 3 minutos e 3 segundos eu já tinha. Daí o ginásio que estava a favor dele aplaudiu contra, né? Porque veio todo a meu favor. Porque foi aquele na horinha, na hora no certa, tempo certo, no tempo certo, né? Exatamente. Eu assisti essa luta aí. Foi um dos momentos marcantes. Eu já fazia esse golpe, mas a gente não espera que pega nesse assim, momento. Né? Essa é uma das primeiras equipes essa mais emblemática. Essa daí é do Grand Prix Rio-São Paulo. Foi. Essa daí é lá no ginásio do Flamengo, onde a gente fez a final contra o Pinheiros, né? O Pinheiros sempre foi um dos nossos principais adversários. O Pinheiros chegou a montar time, eles mexeram, investiram no judô pra ganhar da gente, você sabe disso, né? O próprio holandês que você estava comentando. Trouxeram o holandês que era campeão mundial. Gente, Aí ele voltou a foto, aí passa pra frente aí. Aí com o Aurélio Miguel, né? Isso daí é na preparação para Barcelona, na época, isso em 1992. Eu estava preparando para ir para o Mundial Sub-21 e ele estava preparando para ir para a Olimpíada. Mas tá novinho ali, né? Olha que bonito. Toca. Aí, esse daí, eu sou padrinho de casamento, um menino que eu conheço desde os 14 anos e... Chegou a treinar embaixo também, você? Não, só que quando ele chegou em São Paulo, eu estava no Projeto Futuro, né? Você chegou a fazer cangueiro com Não, ele, fui lá, mas era época ainda antes da academia nova, era... no Kaikan lá, da japonesada lá, era nessa época, né? E o Thiago foi um menino assim que a gente fala... E nego acha que treina forte hoje. Não dá nem pra comparar. Dá pra comparar? Manda lá com o sensei Macaqueba lá. Vai lá fazer um treino. Isso daí é a seletiva olímpica, né? Que definia os 2 campeões que iam fazer a fase final. Daí eu fui campeão... de um lado, o Daniel Hernandes, que é o primeiro da direita, foi campeão do outro lado, né? Então, com isso a gente foi correr o circuito europeu, o Felipão, que está do meu lado, e o Zambonetti. Eu ganhei do Zambonetti e o Daniel ganhou do Felipão. E daí o que aconteceu? Tinha uns negros cascudos também. Não, os caras grandes, né? E eu, na véspera da seletiva olímpica, daí lutando nos jogos regionais, torci o pé, daí acabou, não consegui lutar a seletiva, rompi os ligamentos do tornozelo. Nossa, aí é uma daí assim, acabou o sonho olímpico, né? Então, ali foi o final, isso daí foi em 99, que seria... Isso é uma coisa muito triste, né? Você sabe que você tem condição, que você vai para a Olimpíada, que você está bem e acontece uma lesão. Isso daí também, não foi um treinamento no Japão. Tem atleta de São Caetano aí, tá o Ney Utida, o Honorato, tá aí, o Thiago tá aí. Tem vários caras que foram aqui, o Joseph tá lá. Vários caras que foram aqui de São Caetano também tiveram nessa equipe aí que estava se preparando para as Olimpíadas em 2000. Eu competi muito com ele. Mas bati nele, viu? Eu acho que eu não lembro de nenhuma competição que eu perdi do Neizinho, não. E ele era bom, hein, velho? O Tida era bom. Aqui é com os irmãos, né? O Flávio e o Carlos. E são 2 companheiros pra vida aí. A gente começou lá na Vila Sônia e depois deu continuidade aqui em São Caetano. E teve época que era nós 3 mais um que ganhava tudo aqui. Era nós 3 e o Marião, porque a equipe já estava velha, já tinha os caras tudo indo embora para os outros clubes. E nós ali segurando o rojão até o final. É isso mesmo. Roda. Essa daí também ali tem o Inácio, o Sabininho, o Salgado, o Tacara. Esse foi Grand Prix. Foi Grand Prix Paulista, que também sempre todas as equipes nossas era forte ali, né? O Valtinho e o Eduardo, era faixa marrom na época. Quem que é o faixa do meio lá, o maiorzão do meio? O Valtinho, não. O gigante é o Valtinho.
Ele era faixa marrom ainda, molecão. Isso era 2000. E o Eduardo, os dois foram atletas de seleção. Já sei quem que e é. O Tá barbudo, tá? E o Eduardo foi atleta olímpico, Inácio, né? Sabininho. O Ney lá de novo, ó. Não, ali é o Takara. É o Tem um Takara. negócio na frente aqui. Tá o Takara. Quem que é outro É o japonês lá? Di, é o Di. O Di. Vai Em dizer. cima é o Bacelar, o Norato, o Thiago. Valdinho, o Valtinho, eu, Eduardo, você. Joseph e o Honoratinho. De responsa, A hein? equipe era pesada. E agora é esse trabalho que a gente está fazendo no Centro de Excelência. Esse daí foi um treinamento conjunto, né, da delegacia regional. Então, assim, a gente está tentando resgatar o que era o Projeto Futuro, né? E também trazer o judô de qualidade para a região. Essa é a final do Campeonato Paulista de Veterano, ano passado. Isso daí foi uma luta que estava dura. Golpinho à toa esse seu, né? Pega na... Esse daí, se puder voltar, esse daí... Consegue voltar para nós? Quero ver também. Esse pega no tempo, né? Você finge que vai... Eu acho que é fácil pegar assim, Não, né? E outra, Olha lá. já tava mais de 3 minutos de luta, tava dura, a luta tava sendo para decidir pela arbitragem, Nossa, mas que foi o boa. tempo, né? Pegaram o tempo certinho, né? E não é que luta judô, vai tomar um golpe desse é pior ainda. Não, né? esse fazer não- já é difícil. não Quem tem toma- volta, né? Não, porque Esse não tem volta. A hora que você vê, você já parece que demora uns 30 segundos pra você cair. Não, tira o chão, Então, né? Você só vê o teto, né? E o atleta que também caiu não é fraco, é o Ângelo, já foi campeão paulista, campeão brasileiro, atleta que foi forte, né? Então, assim, Acabou os vídeos? é história, né? História aí que é... As equipes agora é difícil isso aqui. Qual foi a melhor equipe durante os anos que esteve aqui? A melhor equipe de São Caetano? Bicho, aí é difícil falar, porque teve época que, eu acho, teve época do meio médio para cima era mais, teve época que era invertido, né? Mas nunca deixou de... Eu acho que assim... dava umas brigas boas, hein? São Caetano sempre foi uma coisa assim, usava a experiência dos mais velhos e sempre colocava a molecada que estava chegando nos miolos ali. Então, é o que a gente fala, as equipes nunca tinha brecha, né? Era um cobrindo a do outro, né? Então, a equipe tem que ser uma coisa que tem que ter uma estratégia, mas o principal, você perdeu, você deixou o rabo pro outro. Foi. Não Perdeu, pode, né? Deixou a bucha tá pro outro. A bucha tá pro outro. Então, a gente tinha essa responsabilidade, né? Não deixar sobrar pro outro, né? E isso, assim, a gente só consegue também com muito trabalho, com muito treinamento e sabendo do que era importante, né? Você acha que da época que a gente treinava, da época que a gente competia, mudou muito o judô para hoje? Diferença entre o judô e as seletivas que são feitas hoje, que eram feitas antigamente? Tá, 90, 2000, vai, de 90 a 2000. Vamos dizer, antigamente o processo seletivo era assim, você podia se inscrever direto na seletiva, sem você ter ranqueamento nenhum. Você podia ser um atleta faixa roxa, com 16 anos, e tentar uma seletiva olímpica. Só o que acontecia? Você ia passando por pools. Então, por exemplo, tinha 60 caras numa pool, numa chave. Eles dividiam em 15 pools de 4 atletas. Daí apurava 2 de cada pool, saía 30. Daí dessas 30 fazia mais 6 pule lá, saía mais 2. Até chegar lá nos 4, nos 2. Então, assim, o acesso a você chegar na seleção, às vezes era mais fácil. Só que muitas vezes o que acontecia? A oportunidade de você viajar para fora era muito mais difícil. Você tinha que pagar tudo. Antigamente... sem contar da gestão do Mamed. A CBJ estava tudo com Mamed embargada, né, por conta de processo administrativo. Não podia receber recurso financeiro, porque numa época receberam 4 milhões do Banco do Brasil. Era para ser usado
num quadriênio, né, que era uma preparação, eles sumiram com dinheiro num ano e não prestaram conta, né? E mesmo você, na época, pagava a sua passagem, sua hospedagem, seu material, no ágio do carro, seu material esportivo, além de pagar tudo, ainda você tinha que pagar mais 20%, que era para pagar a taxa da comissão técnica. O atleta pagava a taxa da comissão técnica. Da empresa que vendia a passagem, que era dele mesmo, da própria. Não, era da família do Mamed. Prestava serviço para a CBJ, mas era da família do Mamed. Nossa, era uma coisa medonha, né? Temos polêmica? Bem, a gente traz aqui, claro, o resumo das competições para você, mas também o que está sendo falado por aí com relação à Olimpíada. Na quarta-feira, o Rafael Macedo, ele perdeu o bronze no judô para um atleta francês. E o resultado foi muito questionado pelos brasileiros por conta de uma regra. A própria Priscila Asbeck já trazia para a gente um pouco do debate, que também tomou conta de rede social. Porque são várias regras novas valendo para a Olimpíada de Paris, Carol. A gente vai tentar explicar. O brasileiro perdeu a luta por ele ter tomado 3 punições, o que não pode no judô, né? Na súmula da partida, o motivo da terceira aparece, abre aspas, como indeterminado, fecha aspas, o que gerou revolta nas redes sociais. A gente está vendo aí, ó, Shido indeterminado. Mas a própria Confederação Brasileira de Judô se pronunciou e explicou o caso. O chefe da equipe de judô em Paris foi até a mesa, né, da arbitragem conversar ali e trouxe um guia mais atualizado das regras. A posição em que pressiona só a cabeça, que foi o movimento realizado pelo Rafael, é sim considerado neste novo guia um Shido, que é uma penalidade. Então ele somou 3 penalidades e aí perdeu a luta. Inicialmente, a equipe brasileira entendeu que havia sido por ter pego ali dentro do kimono, mas não foi isso, até mesmo porque... não foi? Não foi, até mesmo porque quando o árbitro sinalizou o Shido, ele não disse o que aconteceu. Então, o pessoal ficou ali na dúvida. A Confederação Brasileira de Judô considerou o resultado, abre aspas, discutível, fecha aspas. Então tá aí, a gente tentou explicar aí essa punição para o Rafael Macedo, que acabou custando a medalha de bronze para o Brasil. Ó, tem coisa no judô que não cabe muito, né? Que não quer, acho que o árbitro lá é muito interpretativo. Eu acho que nessa situação não chegou a mostrar... Olha lá, Olimpíadas de Paris 2024. Rafael Macedo é desclassificado na disputa de bronze, peso médio brasileiro, porque fez boa luta contra o francês, mas cometeu penalidade no último golpe. Exatamente uma punição que o francês se beneficiou, o Rafael estava fazendo 2, 3 ataques e projetou o francês de frente. Então, quer dizer, poderia ter punido o francês antes. Antes dele, antes dele ser punido. Daí, quando levou para o chão, que foi interpretado a princípio que tinha botado a mão dentro da manga, não foi. Foi justamente ali quando ele está tirando a perna para defender, ele tirou o braço entre a cabeça e a perna e ficou só as 2 pernas prendendo a cabeça. Mas o Rafael nem chegou a apertar. Quando fez isso, deu uma T, parou. Foi uma passagem. Então, né? assim... uma sequência na passagem. Uma luta dura dentro da França, sabe? Perder uma medalha dessa forma ficou feio pro judô, mas principalmente assim... pro judô francês, né, que ganhou, essa foi dada, né? Foi dada. Porque se tivesse um pouco de bom senso, começa de novo de pé. Vai de pé, acabou, porque já poderia ter sido decidir ali. Poderia ter sido punido antes, o francês poderia ter sido punido por falta de ataque. Mas não, Rafael... Porque é verdade, porque ele estava sobrando na luta. O Rafael foi, atacou, levou pro chão, deu continuidade, daí é punido porque deu continuidade. Entendeu? Então, assim... eu achei que ali foi triste essa situação. E é uma coisa, né?
uma medalha é diferente de um quinto lugar, né? A medalha fica pro resto da vida. O quinto do lugar fica no coração, aquela dor pro resto da vida. A medalha volta para casa, né? É fogo. Tem outra? É isso aí. É importante um circuito por equipes mistas nos moldes do Mundial da Federação Internacional de Judô para alavancar as equipes patrocinadores e fortalecimento dos ídolos com os demais participantes? É o que a gente estava tocando no assunto, né? A equipe, ela acaba que ela tem um envolvimento com a comunidade, com a empresa que patrocina, se é um clube, enfim, ela traz pertencimento. E hoje, como é uma equipe que é representada por 3 homens e 3 mulheres, né, é uma coisa mais homogênea. Você está dando oportunidade para o masculino e para o feminino. Então você está fortalecendo não só o esporte, está mostrando uma marca de uma empresa, né? Se você tem um circuito desse, mas você está beneficiando a criançada que está podendo ver o ídolo ali na prática, né? E essa que eu vi agora, começaram as equipes mistas, né? As equipes. O que você acha disso aí, da equipe mista? Eu acho interessante porque antigamente a gente tinha equipe masculina e feminina. Daí começou a masculina e feminina por pesos. Uma época era sem peso todo mundo. Daí depois começou por peso. Eu acho que agora chegou numa situação assim, que é muito mais fácil você ter, sim, 3 homens fortes e 3 mulheres em qualquer país, do que você formar 5 equipes, às vezes de repente 1 por peso, né? 1 por peso. Agora não, agora eu acho que a equipe está conseguindo encaixar mais. E até país, por exemplo, que é muçulmano, que não dava tanta importância para o judô feminino, eles estão tendo que rever, porque agora tem a necessidade de... Como que é formada a equipe hoje? Até peso leve. Então, o masculino até 73... e o feminino até 57. Daí só uma categoria. Luta 1, né, o 73, depois o 57. Daí o segundo é até 90, o masculino, e feminino até 70. Daí depois é acima de 90 e depois o mais de 70. Então, assim, são 3 homens e 3 mulheres. E o Brasil vem tendo bons resultados. No último Mundial acabou em 5º, mas na luta que tinha que vencer, que era a Alemanha nas quartas de finais, para ir na semifinal, mudar o chaveamento, ele acabou perdendo e daí cruzou com o Japão. E perdeu na última, no peso pesado feminino, não foi isso? Não, perdeu contra o Japão. Daí contra o Japão foi duro. Mesmo que o Japão também já estava mordido porque tinha perdido da Geórgia, né? Então, assim, foi um evento bem, bem diferenciado. E quem foi campeão foi a Geórgia, que é um país que também o judô feminino está crescendo a cada ano, né? E no judô é legal, é a mesma coisa que o judô... a diferença, assim, você disputou campeonato mundial, isso, aquilo. Você ganhar uma medalha num campeonato mundial é nota 8. Sim. Agora, você ganhar um campeonato mundial, bater no japonês na última, é nota 12. Não é isso, então? Com certeza. Eu, particularmente, eu estudei no Japão, então, assim, lutei com muitos japoneses. Então era aquela coisa, a maioria dos eventos lá era eliminatória simples. Ou você ganha ou ganha. Ou ganha ou ganha. Né? Então, o japonês é diferenciado porque às vezes a gente conhece um que está ali na competição, mas ele tem uma quantidade de atletas que às vezes nem tem tanta exposição assim, né? O que aconteceu com os Jogos Abertos? Por essa desvalorização, acabou, né? As equipes, hoje a gente vê que praticamente jogos acabou, né? O que era antigamente de estar
né, as principais equipes investindo, os atletas de ponta, em todas as modalidades, né? Não era só no judô. Mas hoje eu acho que em geral já está bem... É o que eu falei no começo, o pessoal tá vendo o esporte de uma maneira diferente, completamente errada, né? Qual foi a importância do judô de São Caetano para o cenário estadual, nacional e mundial? Se a gente for ver, vamos dizer, no auge, 97 até 2005, época que seu pai estava firme conosco aí. Não tinha, pra gente não tinha, as medalhas saíram nessa época, né? Tanto que nós já tivemos 11 atletas num time de 14 de São Caetano. Depois foi aos trancos e barrancos até 2010, né? Mas até 2005 a gente recebeu aqui equipe de país e nós vencia. Lutamos com França aqui, lutamos com Tunísia, com Egito, e lutando clube contra país e a gente ganhava dos caras, entendeu? Por quê? Porque era uma equipe muito homogênea, que era um ou outro que não estava na seleção, mas a maioria estava, né, no primeiro ou no segundo lugar ali da equipe. Marcamos época. Foi uma época muito boa, que eu acho difícil, né, pelo andar da carruagem, retornar, né? Deixa uma mensagem para os novos praticantes de judô. Principalmente aqui para São Caetano, né? A gente tem inúmeros profissionais com qualidade, programas da prefeitura, né? Eu acho que é sempre importante você estar trazendo quem é da cidade para estar valorizando o que é oferecido. E quanto mais gente aparecer dentro da cidade, pode ter certeza que mais investimento vai ter, né? Então, se a gente já tem o Arthur Zanetti, que a gente vê uma modalidade como, né, argolas, ginástica olímpica, uma coisa que a gente praticamente julgava impossível, né, chegar onde chegou, mas foi porque teve uma oportunidade. E isso São Caetano sempre deu, né? E esperamos que continue dando aí. Elton, agradeço. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, primeiro por nossa amizade, reconhecimento de tudo que você fez por São Caetano do Sul. Fico muito feliz e você está aqui com a gente no nosso podcast. Se Deus quiser, vai vir mais vezes. E eu quero trazer um dia a metade da equipe, que não cabe todo mundo aqui, mas metade dessa equipe que nós disputávamos aqui, trazer para um podcast, para ir ver o que esse povo tem que falar. Na verdade, a gente tem um carinho muito especial, não só por você, mas aquela época, né, faz parte da nossa história, não é nem ser saudosista, né, mas é uma época que parece que tudo tava... São Caetano era diferenciado, era o futebol, né, era a mesma época, eu lembro quantos jogos a gente não ia assistir o futebol, né, a final do Campeonato Brasileiro. Então, assim, essa época foi muito boa. As oportunidades que foram dadas, porque medalha, como eu falei, guardada numa gaveta, tá lá às vezes numa exposição, mas a formação do cidadão é pro resto da vida. E esse papel, você, seu pai e, né, os dirigentes aqui contribuíram muito para nós e eu fico eternamente grato aí. Não, valeu, Marquinhos. Exatamente. Opa! Valeu. Valeu, Marquinhos. Obrigadão. Galera, estamos terminando mais um podcast DNA de Esporte. Não esqueçam de se inscrever aí no YouTube, tá? Não sei se ele vai colocar, mas ele costuma colocar aí embaixo o nosso endereço aqui. E também no Instagram, DNA do Esporte SCS. Fazer o C, curtir, comentar e compartilhar e ativar o sininho lá. Você tá sempre por dentro, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima semana. Um beijo no coração de todos.